35 pessoas, que legal, gente, show de bola. Certo? Então vão confiante, tá? Essa é a parte importante, tá bom? Alguém quer comentar, falar alguma coisa? Tá tudo tranquilo? Sim, tá tudo tranquilo, eu acho. Tranquilo é uma palavra muito forte. Tranquilo é uma palavra assim, muito pesada para essa situação, sabe? Ela não se encaixa nesse contexto. Mas vai dar tudo certo, certo? Vocês já Muita gente já fizeram falou isso para um mim e para mim nunca deu certo. aqui e vai dar tudo certo. Confiem, Meu professor de confiem. matemática disse: sua próxima prova vai ser ótima. A última prova. Tem uma prova que eu tirei dois, e a sala toda também. Não, mas essa prova vai ser maravilhosa, viu? Gente, depois compartilhem lá no grupo, tá? Como é que foi o resultado, quando vocês mais ou menos souberem. Porque assim, eu fico acompanhando algumas coisas lá no grupo, né? Então, é isso. Gente, eu estava analisando a prova. A prova que eu estou colocando aí. Vocês estão vendo aí o conteúdo que eu coloquei? Tô vendo. Sim, A que tem uma prova? falda, né? Isso. Tá me puxando os olhos. Vocês já tinham visto essa prova? Sim, Não, mas não olhei gabarito, não. né? É, Não. Essa prova, gente, foi a prova que teve, né? No caso de a prova de português, né? Lógico. Na verdade, a prova do Instituto Federal, né? IFCE, só que sendo da Calcaia. Eu refiz Então, essa prova, se eu não me engano, umas 3 vezes. tu já fez? Refiz. Certo, meu Deus. ótimo. E aí a gente vai justamente agora analisar essa prova, tá certo? Vocês querem logo a gente analise? Pode ser? Pode ser, gente? Pode ser, tia, pode ser. Ó, a senhora Pronto, escolhe aí. Eu não mandei nada, tá não. ótimo. Quem manda é a senhora. Show, vamos lá então. Gente, eu estava olhando a prova. Assim, não, eu percebi que grande parte da prova a gente sabe que ela está cobrando o quê? Interpretação de texto, né? Então, vocês têm que estar bem nessa parte da interpretação, saber essa questão do uso da linguagem e assim por Vou ser diante. bem sincero. Então, Essa parte de interpretação de texto, tipo assim, o que eu achei muito. Porque a única coisa que eu achei difícil foi. Eles estão colocando mais itens óbvios ainda. Ele bota um item, beleza. Aí eu acho que é esse. Mas aí o próximo item que você vai ler parece mais óbvio que o anterior. Mas aí beleza, tu fica em dúvida entre os dois. Aí pra completar o terceiro, ainda consegue ser mais óbvio que os outros dois. Aí depois ele bota mais um que vai englobando, aí vai englobando sua cabeça, confundindo. isso. Aí, tipo assim, a única parte difícil que eu achei foi isso, mas de resto eu consegui interpretar com um pouquinho de calma, eu consegui fazer. E aí eu tive também olhando, gente, eles estão muito cobrando, bem próximo a vestibulares em relação à interpretação mesmo, vestibular, cobrança de Enem, né, em cima disso, tá? Questões bem próximas disso, de outras faculdades, né, de vestibulares mesmo, as provas. Então a gente pode perceber qual é a linha da IDECAN, né? Qual é, até porque ela é uma empresa que faz provas, né, elabora prova, e há muito tempo e provas de concurso. Então, é em cima disso que ela veio trabalhando também na prova de Calcaia. Eu acredito que não seja tão diferente para a questão hoje da prova de Fortaleza, tá? E aí a gente vai estar resolvendo a prova, tá? Eu vou resolver com vocês. Depois a gente tem um conteúdo que eu vou trabalhar também com vocês, que é muito importante, que é falando sobre aí a coesão textual. A gente vai ver vários tópicos importantes dentro da Mas coesão textual para a gente poder analisar, tá o certo? pessoal aqui ama português, né? É só nas aulas da tia que a gente bate 40 alunos. É Então, só na né? minha aula É tem só na 40. sua aula. Nem na do É Gino, na do mesmo? Gino.
Em outras aulas, a média, assim, é umas 25 30 pessoas. Aí e... é na No sua, máximo meu 30. amigo, Tipo trinta e assim, no cinco máximo No 30, mínimo, assim. 32. Só na datinha que o É, pessoal chega para 40. É incrível. O pessoal ama É português. tipo, Ou ai, se é ai. mesmo show, que mesmo. bom, fico feliz, fico muito feliz de saber que realmente a gente consegue aí esse número grande de pessoas assistindo nossa aula. Isso aí é maravilhoso, não tenho nem o que falar sobre isso. Aí 38 alunos. Obrigada, gente. E vamos aí até o final, viu? Eu vou corrigir a prova e depois a gente vai dar a continuação aqui, que tem conteúdo, tá bom? Ok? Vamos lá. Gente, aqui eu tenho o texto, né? Vocês podem, eu vou querer a ajuda de vocês, tá? De língua portuguesa, a gente está vendo aí que é através de imagens também, né? Que ele vem trabalhando. E aí a gente vai ver um pouquinho sobre isso daqui, tudo bem? Ok? Vamos lá. Ok. Quem, quem pode. Deixa eu só. Pronto, rapidinho. Pronto, só desligar aqui. Pronto. Para ouvir vocês, não travar a minha internet. Só um minutinho, gente. Pronto. Vamos lá? Quem pode ler aí, por favor? Atirei? Não, a Isso, tirinha ou enunciado? É, a, eu a posso ler. tirinha. Para fazer a interpretação. Ela é a malfada e eu sou o moleque aí. Fica Tá melhor. ótimo. Moleque. Tá. Tenho que fazer uma redação sobre a vaca. O que será que eu escrevo, Miguelito? A vaca vive no campo. Ela come pasto, e mais pasto, muito pasto. Depois a vaca vem para a cidade e a gente come ela. Pronto. Quer dizer que é pra gente a vaca é um. Peraí. Intermédio. Não, intermediário entre o pasto e nós. Meu Deus. Nossa, E ô tia, tá é, aí? na, Oi, na pronto. tirinha acima, A tia Miguelito dormiu. afirma. Pronto. Na tirinha acima, vai lá, pode continuar. Miguelito afirma, depois a vaca vem para a cidade e a gente come ela. Nessa fala, emprega-se o pronome pessoal no caso reto, destacado de maneira equivocada. Bem, Assinale a alternativa que explique corretamente o motivo da inadequação e irmão, a. essa daí eu só tive dúvida porque, tipo assim, eu não consegui pensar, mas a resposta tava na minha cara, ela letra B. Tava literalmente no exemplo que ele deu aqui, ó. Depois a vaca vem pra cidade e a gente a come. Eu não tinha percebido isso, por isso que eu tive dúvida. Ah, tirando isso, Então, Colocado ele bom. pede aí, né, para que você diga aqui a alternativa, né, que explica corretamente o motivo inadequação e apresenta a forma correta da reescrita da frase, né? Então, ele pede aí sobre a questão do caso reto. Caso reto, a gente lembra que são aqueles que exercem a função de quê? Da forma formal, da. Isso. Isso. A gente tem a função de sujeito da oração, né? Aquele que pratica É, justamente e sofre a ação, né? No caso, predicativo do sujeito, né? Quando a gente fala, né? Também, ok? ok. Tia, esse negócio aí de colocar, tipo, algumas palavras, o a após, de vez em quando tem o. Esqueci o nome agora do negócio. O tracinho, né, entre uma palavra e outra, né, que é a palavra traço A. Tia, eu comecei a aprender isso no final do ano, o negócio é sufocante. É um pouquinho mais complicado, né? Não tem, realmente, eu não vou dizer que é tão simples, porque não é tão simples, né? Porque Mas tem a as gente vai, regras, porque são coisas que vocês vão estar aprendendo durante o oitavo, nono ano, né? E assim por diante. Ele vai, né? E aí tu tá o quê? No é, nono, né? Justamente é conteúdo do é, nono, tá? pa- Exatamente. tem também o olhou, olhar, olhé, uau. É um negócio Isso. complicado. Exatamente. E aí, quando a gente fala desse. Ele pede aí nessa questão para que você possa identificar, né? Qual foi o item que vocês responderam? Dentro do gabarito, o que ele colocou
Me falem o de vocês. Vocês colocaram o quê? Antes de vocês verem o gabarito. Eu não fiz a prova, mas eu acho que é B. D, B de bola. B, certo. Tu, Caléo, ou alguém aí pode falar, viu, gente? Eu falo assim, Caléo, Falem aí porque no chat, falem aí na é, voz. olha aqui, mas podem falar também, pode colocar aqui no chat. O que é que vocês colocaram? B também? O Davi respondeu lá B. B, perfeito. Vamos lá entender. O item certo é o item B. Por quê? Porque ele trabalha aí, quando ele fala em relação ao pronome no caso reto, os pronomes, né, pessoais do caso reto, que justamente exercem a função de sujeito. Em se tratando de objeto direto, deve-se empregar o pronome oblíquo átono correspondente à forma Que eu acho que a correta. mais se encaixa aí é B mesmo. A B. Isso. Pela gente ver logo, né? Então, quando a gente lembra do pronome, quando a gente lembra logo, no caso, o pronome pessoal do caso reto, nós já sabemos que ele exerce uma função de sujeito da oração, né? E que justamente são voltados para justamente a parte gramatical, trazendo aí aquela questão do verbo de ligação também, tá? Ok? Então, Ok. item B, corretíssimo. Quarenta e três Vamos para a pessoas. segunda. Meu Deus. Segunda Agora que eu questão. vi. Quarenta e 43 três pessoas. Na pessoas na tirinha, aula, gente. Miguelito tenta 43 explicar pessoas na aula. a Mafalda o processo de como a vaca É, ó, que chega daqui a pouco também, ó. ao prato, né, das pessoas. Então, com base na leitura da tirinha, indica a alternativa Já correta. viu, ó, E aí, gente? japonês. Cara, eu marquei a B também, ó, nessa. Eu achei que B, não ia ser a né? B, eu marquei a B. Porque eu li Isso, todas, todas. Nenhuma se encaixava com o contexto. Eu reli a tirinha várias vezes e nenhuma se encaixava que se encaixava com o isso, contexto da tirinha. Por exemplo, a isso, Malfada, ela não aceita a opinião dele sem criticar. Se você perceber, no último quadrinho, ela faz uma crítica quase indireta, mas foi diretamente para o que ele falou. Então, eu fui na B porque ela meio que expressa a realidade, que é o que a questão isso. também diz. Exatamente, perfeito. Acho que você fez o comentário perfeito, que é isso mesmo. Ela traz essa questão mesmo, né? A fala dela em relação ao Miguelito é buscar justamente simplificar a realidade. Então, ela coloca aí que no item B, ela fala, né, justamente isso e acaba relevando sobre uma visão reducionista, né, sobre a cadeia de produção alimentar. Né? Então, dentro da frase aqui, vamos voltar aqui só para o que ela coloca, né? Qual foi a parte que ela diz aqui? Quer dizer que você é a vaca, é um intermediário entre o pasto e nós, né? Ela fez uma crítica indireta tanto ao comentário dele quanto a nós humanos mesmo, que a gente faz com a vaca. Foi indiretamente para nós, mas deu para perceber. Isso, perfeito. É isso mesmo. Item B de bola. Gente, que Ô, calor Ninguém é vai esse? ler esses textos aí não, viu? Bora pular logo Que pra calor é terceira. esse? O tamanho desse texto aí, né? Cê é louco, não compensa. Ó, eu jamais imaginava na minha vida que eles fossem colocar, vou ser bem honesta com vocês, um texto da COP30. Eu também não, ó. Ô, tia, nem em geografia. Em geografia. Eu achei que eles iam falar da COP30. Falaram em português. Você, pois é, eu não imaginava. Eu fiquei totalmente surpresa. Quando eu peguei a prova e eu olhei assim, eu disse, não, não acredito que eles fizeram isso. Já botaram um texto da COP30, mas tudo bem, né? Ah, Foi tipo uma assim, pegadinha Tudo a legal. bem. vantagem, tipo assim, a gente tá na vantagem. Por quê? Porque se a COP30, porque a COP30 acabou recentemente, ou seja, a gente tava acompanhando o jornal, a gente tava Sim, sabendo mais ou menos o que que tá acontecendo. Agora, se ela tivesse sido muito, tipo, há um ano, a gente não ia saber o que que tá acontecendo. Por isso que, tipo assim, eu acho que foi um dos melhores textos, uma ideia muito boa ter colocado, porque acabou recentemente, aconteceu recentemente a COP30. Ou seja, a gente já tá mais por dentro do assunto. isso. Muito bem. Então vamos lá para o texto, né? Bora lá, quem vai ler o texto? Temos aí o texto 2, né? Dois textos, né? Deixa eu ver aqui. Rapaziada, bora dividir aqui.
Eu leio Bora muito, lá. mas eu leio o resto. Vocês se decidem. É, Eu vou tem ler o 3 primeiro. textos, né? Eu vou ler o Meu primeiro, Deus. A Sara lê o segundo e o Carlos o terceiro. Tô brincando. Vocês se decidam aí. Né? Vai, eu leio. Tá no Mudança segundo texto. climática escancara desigualdade e afeta mais as crianças negras. Eu não sei por quê, mas enfim. O avanço, opa, segundo o Instituto Alana, falta de áreas verdes, calor extremo e fechamento por desastres climáticos comprometem a educação de milhões de estudantes. O avanço da crise climática no Brasil tem provocado impactos profundos a cada vez mais visíveis na vida das crianças e adolescentes. Segundo o Instituto Alana, que atua na promoção dos direitos da infância e ambientes saudáveis, a mudança no clima já afeta diretamente a saúde, a educação e a moradia de milhões de crianças no país. O alerta chega em um momento simbólico. O Brasil se prepara para sediar a COP30 em 2025 em Belém, no Pará. Em entrevista à CNN, Paula Mendonça, especialista em educação, natureza e cultura das infâncias do Instituto Alana, apresentou dados preocupantes da Unicef. Cerca de 40 milhões de crianças no Brasil, o equivalente a 60% da população infantil, segundo ela, evidencia a urgência de inserir a infância no centro das políticas de adaptação às mudanças climáticas. Aspas. As crianças estão cada vez mais confinadas e isso gera uma série de problemas: obesidade, miopia e outros distúrbios no ambiente, especialmente e outros distúrbios relacionados à desconexão com a natureza. Fecha aspas, diz Paula. Segundo ela, o Brasil enfrenta uma crise de vínculo entre infância e meio ambiente, especialmente nas grandes cidades, onde 80% da população vive. A ausência de planejamento urbano e a falta de áreas verdes tornam ainda mais vulneráveis as escolas e os bairros periféricos. Pronto, ok. Então a gente pode falar aí que o comentário que a gente pode falar mais basicamente sobre esse texto aí foi sobre o quê? Ele trouxe aí a abordagem e falou sobre o quê? Sobre a questão da COP30, né? Hã? Podem comentar, gente. Oi? Faz a pergunta de novo, por favor. O que que a gente pode tirar aí que esse texto falou, né? Esse primeiro texto. Que não é só crianças negras, como ele diz no. Esse título, eu acho que, tipo assim, para as questões, muita gente vai acabar enrolando nessa parte. Porque em nenhum momento do texto ele cita crianças negras. Se você pode perceber, pode parar para olhar. Em nenhum momento do texto um desse primeiro texto aqui, ele cita crianças negras. Ele cita Sim, somente a infância como um todo e infanto-juvenil como um todo também. Negros, brancos e etc e tal. Ele cita isso, ele geral fala. nesse texto aqui. E ele também traz o argumento de especialista, né? Também. Sim. Pô, o Diego Ei, Calé tá cozinhando, moleque. Carlos, teu áudio tá ligado. gente, e aí ele traz aqui sobre essa questão climática, né? Ele traz um pouquinho sobre essa questão. A gente sabe que também existe essa questão aí climática. Ele traz um pouquinho aí também nessa questão aí sobre olha aí que ele coloca, né? Inserir a infância no centro das políticas de adaptação às mudanças climáticas. Observem, né? Então, olha a importância que ele fala sobre isso. E aí ele coloca aqui lá no últimozinho, no último parágrafo, ele coloca: as crianças estão cada vez mais confinadas a isso e gerar uma série de problemas, né? A questão da obesidade e assim por diante, miopia e outros distúrbios aí que a gente sabe que tem. E a gente pode perceber que realmente hoje em dia tem vários distúrbios, vários problemas que a gente está vendo aí com a saúde. Cada dia está aumentando esses problemas da saúde, né? Então ele trouxe um pouco sobre isso também, trazendo dentro desse texto essas informações. Tá certo? Alguém mais quer comentar? Não? Não. Ok. Vamos lá para o texto 2, né? Que é aqui, escolas em zonas de calor e sem áreas verdes. Quem continua? Vamos lá. Eu. Um dos reflexos mais evidentes da crise climática está nas escolas. Eventos extremos, como as enchentes do Rio Grande do Sul,
tem provocado o fechamento de unidades escolares com muita frequência, impactando o direito à educação. Além disso, a infraestrutura de muitas dessas instituições não está preparada para enfrentar temperaturas cada vez mais altas. Segundo dados reunidos pelo Instituto Alana, o contexto, não, o terço das capitais brasileiras possui pelo menos 50% de suas escolas localizadas em, entre aspas, ilhas de calor. Regiões onde a temperatura é significadamente maior do que a média da cidade devido à ausência de vegetação e acesso de concreto. A situação é ainda mais grave em áreas de maior vulnerabilidade. Entre as escolas com maioria de alunos negros, 30% não tem nenhuma praça ou parque em raio de 500 metros. Já nas escolas com a maioria branca, esse número cai para 11%. Para o Instituto Alana, esse dado evidencia a recorde racial e social da injustiça climática, entre aspas. As escolas precisam se adaptar ao clima, planejar seus espaços, ter sua área livre e verde e se tornarem mais resilientes para enfrentar o que já está posto, fecha aspas, afirma Paula Mendonça. Ela ressalta que a educação precisa considerar a natureza como aliada, não apenas para mitigar os impactos da mudança climática, mas para retribuir o vínculo entre as crianças e o meio ambiente. Perfeito, obrigada. Então aí a gente vai falar sobre o quê esse outro tópico. Eu estou separando colocando, é um texto só, tá, gente? Mas eu colocando aqui como uma primeira parte, segunda parte, terceira parte, tá? Para a gente poder comentar antes da gente responder as questões, tá? Até para ficar melhor o raciocínio. Então, essa parte desse tópico 2, ele fala sobre o quê? Ele traz aí, gente, vamos lá. Traz, falando que em escolas de gente branca, o número de parquinhos que tem menos de 500 metros cai de 11%, cai para 11%, né? E Agora para crianças entendi. negras tem 30%, Agora né? eu As consegui entender estatísticas. por que afeta mais as crianças negras. Nossa, Racial. nessa segunda parte do texto, como a Sarah Ele falou, cita ele mais. cita Na muito primeira que parte, não. os negros são muito menos beneficiados que os brancos. Os brancos são afetados, É, os brancos são afetados, mas os negros são ainda mais afetados, porque os dados dos brancos têm diminuição, enquanto os dos negros tem nem comparação. eita, Uhum. a sua tela ficou preta. Ah, voltou. Voltou? Pronto. Então Voltou. ele traz essa questão, Kalel, muito bem, assim, o que vocês estão colocando. Essa questão falando da ilha de calor. E olha, observe que ele traz um pouquinho aí falando sobre as escolas que estão numa grande vulnerabilidade. O que é que significa isso, gente? Vulnerabilidade para vocês? Tá vulnerável a acontecer algumas coisas, né? No caso, coisas ruins. Isso, e muitas vezes não tem recurso, gente. Tem escolas que, lógico, a gente sabe que não é só a escola X ou Y, mas as escolas em alguns lugares, dependendo do local, não existe tantas verbas para investimento. Então, essa vulnerabilidade muitas vezes tem essa questão também do investimento inadequado que não existe, na verdade. Certo? Prof, É investido em outras coisas e não na educação em relação à questão de uma melhoria para as crianças se sentirem bem, tá? Oi, pode falar, Calel. a senhora acha que tem chance da redação do IFC exatamente sobre isso, sobre as escolas que não têm verba? Sim, acho. Acho que pode, gente. Que pode cair sobre essa questão da desigualdade social, coisa do tipo, entende? Acho que pode, viu? Por isso que é bom até vocês lerem algo sobre isso, né? A desigualdade em relação. A gente fala muito sobre essa. É muito comentado sobre essa desigualdade, né?
Então, por que não vir falar sobre isso, né, dentro de uma prova? Entendeu? Então, acredito que sim. E quando a gente É, fala dessa desigualdade, ela não fala somente social em si, em relação à escola, ao convívio com outras pessoas, tem vários tipos aí que ela pode estar trazendo, tá? Dessa desigualdade aí, tá bom? Ok? ok. E aí ele coloca que as escolas precisam se adaptar ao clima. Vocês acham que as escolas aqui no nosso estado, ela está totalmente, eu até falei agora, né, logo quando eu iniciei a aula, que calor, que eu tô morrendo de calor, eu tô com o ventilador ligado em cima de mim e tô morrendo de calor, né? Porque o nosso clima é muito quente. Vocês acham que as escolas estão adaptadas Caatinga, a né, isso? fi? Não, Caatinga, nem, bem-vindo ao nem, Nordeste. nem quase nenhuma parte do mundo, na verdade. Ei, Principalmente porque a camada de ozônio cada vez se abre mais, porque só soltam mais Uhum, CO2 na camada de ozônio, né? Principalmente pelo escapamento do carro. assim, o que a Sarah está E, falando não tá errado, mas, tipo assim, o meu Deus, principal motivo, internet Na ótima. verdade, a questão da camada de na ozônio, o verdade, mano, o problema principal não é o motivo. CO2. Esse problema já peraí, foi calma, resolvido gente, aqui. eu não tô conseguindo entender vocês, calma, um de cada vez para Não, falar. vocês estão Vai lá. falando, tipo assim, do Nordeste, do Ceará, vocês estão falando de quê? Tudo. O Ah, mundo todo. Tudo. porque, tipo, dado, se for do mundo, pô, tem um motivo, além da camada de ozônio, tipo assim, essas mudanças climáticas não acontecem só por causa da camada de ozônio. Tipo, o gelo tá derretendo, sabe? E isso Então, afeta, isso contribui muito para as mudanças climáticas. Porque quando o gelo derrete, quanto mais gelo é tsunami. Eu derretido, queria mais saber se a água. gente podia partir para a questão. É Vamos que tem já calma. só comentando Você de aqui, sete mas já vezes? vamos partir para a Calma, questão, calma. tá? Vamos lá. Quem é que ia falar? Fora o Kalel que falou agora, quem era outra pessoa que ia falar? Eu queria falar que essa questão da camada de ozônio, eu acho que já é uma coisa que já passou já, porque por mais que tenha acontecido, já é um problema que foi resolvido. A questão da camada de ozônio não é o CO2 que vai abrir a camada de ozônio. Foi algo que aconteceu e por causa dos aerosóis, né? Que tinha dos desodorantes, tinha uma substância que fazia com que a camada se abrisse. Hoje em dia, ela já está praticamente restaurada já, mas eu acho que não chegou a ser 100%. O problema maior mesmo é o efeito estufa, que é um efeito natural que está sendo ampliado, né? Que isso é o aquecimento global, né? A camada de Uhum, ozônio faz parte do aquecimento global, só que já foi esperado já. Por sinal, mostra pra gente como a espécie humana, se ela se juntar, se organizar, ela consegue resolver um problema, né? O exemplo disso é a camada de ozônio. A gente uhum. tinha um grande problema, teve uma organização mundial, houve diplomacia, houve relações, a gente se organizou e a gente resolveu o problema. Perfeito. Isso mesmo. E aí é interessante que, além dela falar sobre isso, fala sobre essa questão de planejar os seus espaços, ter áreas livres e verdes e tornarem mais resilientes. Será que nós estamos propícios a esses espaços, esses lugares hoje? Se a gente for fazer essa pergunta, né? Provavelmente a gente não tem tantos lugares assim. Por quê, né? Será que nós valorizamos esses lugares, né? Essa valorização, será que parte da gente também? E são questionamentos que também são importantes a gente entender, tá bom? Então, ela trouxe várias coisas aqui importantes falando sobre o clima e falando um pouquinho sobre essa questão desses lugares que têm essa vulnerabilidade, tá bom? Vamos para o terceiro texto. Alguém mais quer falar? Não? Tranquilo? Ok. Tranquilo, Vamos tranquilo. para... Pronto. Vamos para o terceiro texto. Olha aí, 46 alunos, show de bola, gente. Bora lá? Quem continua a leitura, por favor? Se a senhora quiser, pode ser eu de novo, tia. Pode ser. Tá, peraí. Um chamado para a COP30. Com a COP30 se aproximando, organizações pedem que o debate sobre o clima inclua a infância de forma estruturada. A proposta é clara: não é possível pensar em futuro sustentável sem garantir hoje o direito das crianças a crescerem em um ambiente saudável, com acesso à natureza e à educação de qualidade. Abre aspas. O direito à criança está ameaçado por uma crise climática que não é causada por elas,
mas que recai de forma injusta sobre os mais vulneráveis. Fecha aspas. Inclui Paula. Para ela, a Conferência Climática precisa ser um marco para repensar a cidade e garantir que o Brasil do futuro seja um país mais verde, mais justo e mais atento às suas crianças. Profundo. Então, qual é o ponto que ele trouxe aí? Que ele falou aí, Foi gente? Vamos lá. o ponto que. Um ponto que todo mundo tá debatendo hoje em dia, que é nossos futuros filhos, possíveis futuros filhos que a gente vai ter. Aí, mano, vão viver num mundo que eles não vão viver num mundo que a gente destruiu, sabe? É o que muita gente está Uhum, debatendo. Um mundo, a gente está destruindo o mundo dos nossos filhos. A gente deveria estar cuidando do mundo para os nossos futuros filhos, para a futura geração, que nem a geração anterior cuidou do mundo para a gente ter o que tem hoje. Ou seja, a gente deveria pelo menos cuidar para a futura geração, para a humanidade, para ver se ela consegue viver mais, sabe? Ter uma vida melhor para crianças, por exemplo, uhum, vai ser melhor. Isso é um tema que é muito perfeito. debatido. Só que, bom, como vocês podem ver, hoje em dia a gente está só destruindo mais e mais e mais e mais, e a gente só destrói sem pensar. E quando a gente for pensar nos nossos filhos ou na nossa futura geração, pronto, já vai ser tarde demais. Por exemplo, esse negócio das É, geleiras. Nível do mal aumentou. é, é, Nível do mal já Kalel, até aumentou. um tópico, Isso deixa eu te é. falar aqui, Ah, foi mal. é um tópico importante a gente falar, não somente essa questão do que vem acontecendo, tá? É que, lógico, cuidados a gente sabe que sempre teve muito problema aí com a questão da natureza, mas quando a gente fala sobre tudo isso aqui, a gente sabe que isso aqui é um problema de anos, 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 né? E aí a gente continua ainda sem ter esse certo cuidado com essa questão, né? Continua sendo passado debates, 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 debates e nada vem sendo feito, vem sendo realmente colocado. Então ele coloca aqui sobre essa questão que o direito à infância está ameaçado por uma crise climática que não foi causada por elas, mas que recai de forma injusta sobre os mais vulneráveis, né? Então ele traz que a questão quem são os mais vulneráveis hoje. Normalmente são as crianças que estão hoje no processo onde estão nascendo e elas que vão estar aqui, como você colocou, perfeitamente. Porém, esse cuidado, a gente não está conseguindo ter esse cuidado aí. Então, como nós não está tendo esse cuidado, elas não vão ter um clima muito adequado. Cada dia está ficando mais quente e assim por diante, né? A poluição e assim vai, né? Então, gente, quando a gente aborda um pouco sobre esse assunto, observem que é importante, tá? A gente entender que esse assunto não é somente não se fala só sobre COP30, fala-se sobre mundo, fala sobre pessoas, fala sobre cuidados. A gente precisa ter esse cuidado. Mas isso não vai depender somente da Renata, do fulano, do ciclano, vai depender de um todo, né? Esperamos que isso um dia possa acontecer, tá? Ok? É mais sobre isso. Então, a gente comentou aqui, a gente entendeu bastante, o texto é um texto um pouco grande. Ele falou, abordou bastante sobre essa questão da COP30 e tal, né? Essa questão do clima e assim por diante, né? Então, ele pede para a gente analisar agora a questão e dar a alternativa que apresenta a ideia principal do texto. Então, a gente pode entender qual é a resposta correta. Item. Qual item que vocês B, responderam? B e tem D. Tava bem na cara esse D, Entendi, tia. inclusive. Eu Item achei B. as questões, eu achei essa questão bem dada, sendo bem sincero. Isso, Então, que ele coloca aqui, né? Os impactos das mudanças climáticas na infância. Sobretudo, observe, ele bota vírgula, sobretudo nas crianças negras, porque são justamente, ele fala sobre o impacto climático na criança no total em si, todas as crianças, e sobretudo nas crianças climáticas, ou nas crianças negras, desculpa, tá? Então ele a podia. gente tem que ter esse cuidado com essa palavrinha aí, tá certo, gente? Isso aí Nas já crianças tá. climáticas. É, mas ficou Eu legal. botei nas crianças climáticas, foi ótimo.
Cuidado, gente, para vocês não colocarem outra resposta, porque tem algumas questões aqui, alguns itens, que poderia ser próximo, tá? Vocês poderiam colocar, olha aqui, ó, aí o item A, obesidade infantil causada pelo confinamento em casa e seu impacto na saúde das crianças. Cuidado, isso não tem nada a ver. A falta de relevância da COP30 no Brasil, porque as desigualdades estão sendo sanadas. Também não, tá? Ok? A superação da desigualdade racial nas escolas brasileiras. Não, a gente não está falando sobre desigualdade racial, a gente está falando sobre clima, tá bom? Sobretudo, então já tira aqui, já descarta. A falta de praças em bairros periféricos, ocasionando um aumento significativo da desigualdade social. Eita, tá vendo aqui, gente? Olha aqui, ele coloca sobre essa questão da praça, olha aí, a falta de praças em bairros periféricos, né? E aí depois ele traz outra parte onde ele fala sobre desigualdade social. Então, nada a Ixi, ver, né? Então, é. ok? Então, cuidado com isso quando vocês estiverem respondendo essa questão, uma questão desse tipo, tá bom? Dúvidas? Por enquanto, não. Tranquilo? É uma questão fácil, mas tem que ter cuidado, tá? As orações subordinadas exercem função sintática de sua oração principal e equivalem a um substantivo, advérbio ou adjetivo. Partindo disso, análise do trecho a seguir. COP30 se aproximando. Organizações pedem que o debate sobre o clima inclua a infância de forma estruturada. A partir da explicação acima sobre o processo de subordinação e da análise do trecho destacado, pode-se afirmar que a oração em destaque deve ser classificada como. E aí? Essa frase em destaque, né? COP30 se aproximando, Essa daí. organizações pedem que o debate sobre o clima inclua a infância de forma estruturada. Então, o item Eu não correto, achei que tinha objeto indireto, sendo bem sincero. Então eu fui não na D. porque. Porque, tipo assim, se eu não me engano, objeto direto é o que não precisa de preposição. Se eu tiver errado, me corrija, Uhum. né? Certo, a gente Só falou que aí sobre tem isso, uma né? preposição. Se você tem um tem um de bem aqui. Certo. Preposição de bem aqui, ou seja, já não é objeto direto, é objeto indireto, que é o que precisa de preposição. E eu fui na D por causa que tinha nominal de nome e completiva. Ela é um complemento para a frase anterior. Com a COP30 se aproximando, organizações pedem que o debate sobre clima inclua a infância de forma estruturada. Então, a partir do que, para mim, eu entendi, no meu ponto de vista, que a partir do que era um complemento do começo da frase anterior. Certo, ok, entendi. Quando a gente fala sobre esse objeto direto, até eu falei sobre isso, né? Justamente aquele objeto direto é o termo que justamente completa o sentido de um verbo transitivo direto, né? Sem o uso da preposição, tá? Então, quando a gente traz aqui dentro dessa frase aqui, ok? Dentro dessa frase aqui, ele coloca, né? Observem aí, né? Vocês acreditam que não tem um objeto direto, tu acha? Porque o item correto é o item C. Oração Eu subordinada acho que tem. substantiva adjetiva direta. Objetiva direta. Exercendo a Hã? função de objeto direto do verbo podem. Olha, Que, eu tô doido? pedem, quer dizer. Objeto direto não é aquele que não tem preposição? Vamos lá. É, Quando a gente mas fala sobre objeto direto, a gente entende que é o sujeito, objeto direto, né? Ok? E pode ser substituído por um pronome, né? O pronome usado justamente para substituir o objeto direto são os pronomes, né, no caso, oblíquo, átonos, também a gente pode trazer aí, tá? Então, quando a gente traz essa questão dos pronomes aí, exemplo, eu li o jornal,
E aí? Eu acho que cada um é porque é assim, organizações pedem o quê? Que o debate sobre clima inclua a Isso. infância de forma estruturada. Não tem preposição nisso. O quê? O quê? É, É isso que confunde vocês? O quê? eu Não, não confio, não. que Eu eu Eu, tô acho eu que fui foi falando esse pela. que de aí que objeto direto embananou por o causa Carol. do de. Eu tô falando do de. Então, Da eu digo onde assim, tem ó, dia ali? Não tem um dia De ó, onde? presta depois. atenção. Infância Não, de porque, Se eu tipo forma assim, disser estruturada. assim, pra mim tinha sentido de preposição. ó, Mano, se eu disser Ixi, assim, o da onde? jogador Ali, chutou a mano. bola. O que foi que ele chutou? O que que ele chutou? o que ele chutou? O debate? Como assim? A Mano, bola. A bola. Hum. Objeto direto. é Então, tipo aqui, se quando eu fazer uma falo, pergunta sobre. É tipo calma. A oração subordinada meio que se faz. Você faz uma pergunta para descobrir se ela é subordinada ou não. Tipo, se ela Ah, eu não tinha for esquecido desse desse jeito. detalhe, né? a mãe beijou a criança, Beijou ok? quem? Quem ela beijou? Então, né? A criança. Objeto direto. Entendeu? Essa daí foi por essa lógica aí. Maria comprou um livro. Ela comprou o quê? Que Comprou Um livro. um livro. Então, se a gente está falando aqui que o debate sobre o clima inclua a infância da estrutura, de forma estruturada, né? O debate, desculpa, que o debate sobre o clima inclua a infância de forma estruturada. Então, ele está dizendo que é para falar sobre o quê? O debate? O É sobre o quê? debate. O debate. Sobre a infância, né? Ele traz É, essa questão o debate. da infância, ele traz sobre a questão do clima. Então, tá certo, gente. Oração subordinada, objetiva, direta, exercendo a função de objeto direto do verbo podem, né? Ok? Oh, que raciocínio meu, tia. viu? Pronto, eu errei Oi. em uma, pronto, eu já sei que eu vou errar o resto. Só uma Quem ia pergunta falar? aqui sobre Ah, aquela que estava falando. Mas assim, se fosse uma pergunta, por exemplo, o aluno comprou um lápis, seria objeto indireto? comprou um lápis. Um lápis. Sim, porque, tipo assim, não tem O quê? preposição aqui. Porque ele comprou alguma coisa, sabe? Ele comprou Comprou o alguma quê? coisa, porém, você poderia dizer que ele comprou o lápis. O que que ele comprou? O lápis. Então, o lápis. É porque eu Isso. só queria tirar essa dúvida em relação a isso. Não tá certo, é isso. Tá bom? Então tem que ter Certo, cuidado, obrigado, gente. tia. Quando a gente traz objeto direto, é o termo que complementa justamente o sentido do verbo transitivo direto, tá? Então, ele pode, sem o uso de uma preposição, ele sofre uma ação justamente lá, tá? Então, aí, as perguntas que a gente sempre vai se perguntar é o que ou quem, tá? Para a gente lembrar do objeto direto. O que ou quem, tá bom? Ok. Ok? O que fez ou o verbo fez quem, tá? Então, o que que ele fez? O que que aconteceu lá? Ok? Ficou dúvida, gente? Não, eu Não. consegui entender porque que eu errei. Conseguiram? Gente, deixa eu só colocar aqui para carregar rapidinho. Normal, me senti um jumento agora. Gente. Eu tô me sentindo um jumento. Pronto, pronto. Não tava medo de descarregar e vocês ficarem aqui me procurando. Pronto, gente, obrigada. A gente continua aqui. Vamos continuar, tá? Eu acho legal esse debate a gente falar sobre isso, porque eu acho que fica muito mais claro a gente compreender um pouco essa prova, até para a gente poder fazer uma boa prova, tá, gente?
Na língua Então, portuguesa, chama-se de período composto por subordinação quando há uma dependência entre as orações. Isto é, uma oração funciona como termo da outra. No trecho, o direito à infância está ameaçado por uma crise climática que não foi causada por elas. A oração destacada deve ser classificada corretamente como. E aí? gente, E aí. tem é, tá? Oração subordinada adjetiva restritiva. É, o direito à infância também é por uma crise climática que não foi causada por elas. Explique Desculpa, eu Foi não aí, mal, tia. tia. entendi. Ô, Foi tia, foi Explique causada aí, mal. por tia. Tia, elas. eu voltei, tia. É que eu tinha ido ali no. Aprendendo a só Eu tinha elas, te não foi chamado. causada por elas. O pessoal ali tinha me chamado. Mas sim, é o item é, eu marquei o E também. Peraí, que eu tô tentando entender o que o colega tinha falado. O que foi que você falou, meu amor? Fala aí de novo, Luiz Miguel. Não, é que assim, o direito à infância também é sério por uma crise climática que não foi causada por elas. Não seria algo explicando porque tá restringindo só a elas, não foi causada por elas em específico, elas Elas, as crianças, né? Quer especificando. dizer? Isso, É, vamos lá. Quando a gente fala sobre essa oração subordinada adjetiva restritiva, a gente lembra que é uma oração que exerce uma função de adjetivo, né? Em relação a um substantivo ou um pronome, tá? A oração principal. Então, ela traz ali uma delimitação restringindo o sentido desse substantivo, ok? Ok? Então, a gente tem aí a questão do uso do quê? Quando ele traz aí, né? Ele traz aí que é o quê? O que não foi causado por elas. Então, quando a gente traz essa questão aí, a gente pode identificar que o pronome relativo ele traz aí o que, o quem, onde, cujo, cuja, tá? Então, as palavras-chave que vocês podem se perguntar é qual é a função que está trazendo aí, que pergunta está trazendo aqui. Então, não foi causada por quem, né? Ok? Então, Ok. ele está trazendo aqui, por que ele está trazendo uma oração subordinada adjetiva restritiva? Porque ele não está dizendo quem realmente está colocando lá, tá? Ok? Deu para compreender ou ficou dúvida até aí? Dá para É porque é bem, compreender. é porque é um pouquinho mais complexa. Então, quando a gente lembra sempre, né, oração subordinada, a gente tem que analisar é, a frase, o que ela está colocando ali. Tá? Qual item que vocês colocariam aqui? Se não fosse esse, vocês colocariam outro? Ei, tia, o Adriano aqui no chat está pedindo para a senhora repetir. Oi, E a, e a Graciane tá falando que tá com dúvida porque é restritiva. tá. Ok. Então vamos lá, vou explicar aqui, tá bom? Só um instantinho, que eu vou colocar aqui uma frase para vocês entenderem como é. Se a gente for falar assim, vamos lá. Se a gente trouxer uma frase falando sobre, vamos lá, o cachorro se perdeu, ok? Então a gente pode analisar essa daí como o quê? Deixa eu trazer uma frase mais fechada. Vamos lá. O homem cujo cachorro se perdeu está triste. Como é que a gente pode analisar? Dá pra entender O que ele tá triste cachorro porque do perdeu homem o se cachorro. perdeu. O Certo, o cachorro do... cachorro se perdeu. Então, qual homem está triste? O Porque o dono do cachorro Um se cachorro. perdeu. específico.
Observaram que tem a pergunta, Aham. qual é o homem, Sim. ok? Gosto de música que se acalmam. A Então, a gente pessoa vai gosta de analisar música que aqui. se acalma. Música que se Então, gosto acalma. de música Música que que me acalma, então. acalma, que me acalma, um exemplo, né? A gente gosta de todas as músicas, tá? Mas eu gosto de uma adequada ali, tá? Ok? Outro exemplo aqui, vamos ver aqui. Os alunos que estudaram foram aprovados. Pronto. Os alunos que estudaram foram aprovados. Então, a gente tem aí o quê? Vamos analisar. A restrição, só os alunos que foram aprovados. Meu Deus, eu entendi, entendi, Entendeu? eu Os entendi. Exatamente. alunos. Os Então, a gente alunos, tem só que uma só o grupo de alunos que oração que estudaram. justamente quem estudou? Os alunos que foram Os aprovados. alunos que estudaram. Nossa. Alunos que estiveram Exatamente. aprovados. Então, nem todos os alunos foram aprovados, mas apenas quem? O Aquele grupo que estudou. subgrupo, né? Aquele Aqueles que que estudou. estudaram. Então, quando a gente traz nessa frase aí, a gente está trazendo como? De Bora forma lá. restritiva, né, tia? Exatamente, que não foi causada por elas. Então, não foi por elas. Você está ali tirando uma parte daquelas pessoas, entendeu? Aquelas crianças lá. Então, por isso. Então, a gente está restringindo ali uma parte. Deu para entender? Deu perfeitamente. Eu. Vocês conseguiram compreender, gente? Se não tiver dúvida, por favor, me falem que eu às vezes não estou acompanhando aqui o chat, mas a Bia está falando aí para mim, e aí eu vou vendo B? aqui, tá? B? É a Bia, né, não? Cara. A Bia, eu acho que. Eu não sei nem se ela tá aqui, que ela não falou Não é até a Bia, agora. não, é a Sara. Eu tô ficando é doida. É tu, Sara, mulher. A Bia, eu acho que ela. Ah, ok. Ou ela tá estando por conta própria. A Eu não Bia sei tá porque ela sumida. parou A por Bia mim. não tá mais aparecendo nas aulas. Ai, tá mais não. Não. Ok, Adriano, tudo bem? Quem foi que tinha perguntado? Foi o Adriano, foi? Ok? Então, sempre vocês vão ver essa pergunta. Então, quando a gente traz essa questão da oração restritiva, a gente tem que ver. Comprei o carro que estava anunciado. Ok? Então, a gente analisa como o quê? E a pessoa Foi comprou qualquer só o carro? carro que estava anunciado. Exatamente. Ok? Ok, tia, Ok. pode continuar. Pronto, vamos para a próxima. Quem lê aí a sexta, por favor? Posso ler, tia, posso ler. Tá, obrigada. É. Um texto não é apenas uma sequência de palavras e frases isoladas. Ao contrário disso, há uma conexão por meio de uma sequência lógica linear em que um elemento coesivo, por exemplo, depende de outra para formar o todo. Sendo assim no trecho, ela ressalta que a educação precisa considerar a natureza como aliada, não apenas para mitigar os impactos da mudança climática. O pronome ela exerce a função de a anafórica, pois retorna um termo mencionado anteriormente. B. Cataform, catafórica, pois anuncia uma informação que será explicada depois. C. Expletiva, apenas para dar ênfase. D. Vocativa, chamando a atenção do leitor. E E. Pleonástica, repetindo um termo já expresso na frase. Eu marquei a B porque, se você prestar atenção no texto, esse termo ela, ele vem antes do texto que explica sobre essas mudanças climáticas que a COP30 vai tratar. Ela Ah, ressalta que a educação pode considerar a natureza como aliada. Isso não, se eu não me engano, isso não foi ressaltado anteriormente no texto. Foi ressaltado depois, quando ele começou a falar que a COP30 ia se iniciar, e nesse terceiro texto, nessa terceira parte do texto, ele fala muito em detalhes sobre essa união da infância com o meio ambiente. Se você prestar atenção, no terceiro texto ele fala muito sobre isso.
Pronto, perfeito. Aí a resposta correta é o Verdade. item A, exatamente. Porque quando a gente traz Anafórico. a anafórica, né, a gente pode lembrar aí que a anafórica é um fenômeno justamente que a palavra é, chamada de anafórica refere-se justamente mencionando anteriormente algo do discurso do texto, né, dentro da linguística gramatical, ok? Então, quando a gente traz essa parte aí da anafórica, ele traz o item A, pois justamente retorna a um termo mencionado anteriormente. Então, quando a gente lembrar de anafórica, lembra sempre que foi algo mencionado dentro do discurso, anteriormente. Tá Poxa, eu certo? vou desistir da minha vida, ó. Posso? Ei, menino, não fala esse negócio não, pelo Deixa amor de Deus. disso, para com isso, para. Tá bom, tá bom. Ok? Eu falei brincando, gente, pelo amor de Deus. Vocês conseguiram compreender até aí, gente? Ficou dúvida essa questão? Não, Meu tia, Deus do ficou céu, não. calando Pode esse tipo de continuar. coisa. Não? Não, não Exemplo, ficou não. né? Quando a gente traz assim, é, a catafora é o que já? É quando vai para frente, adiciona É algo que catar. será dito. É, Exatamente. E tipo, anafora comprei 2 pontos. Sei lá, feijão, arroz, não sei o que, não sei o que. Geralmente é mais mencionado, assim, é mais colocado com 2 pontos, mas pode ser por ponto e vírgula. ó, um exemplo bem prático, vou trazer aqui. Vocês vão me dizer se é anafora ou catafora. Vamos lá. João saiu, ponto. Ele foi ao cinema. Anáfora. Ah, lá foi porque Anafora. ele foi ao cinema e já foi constatado antes que ele saiu. É, Exatamente, perfeito. Anáfora, Ok? digamos, é um negócio para não repetir as mesmas palavras. Sei lá, você usa uma palavra, daí você não quer usar a mesma palavra, porque seria repetição. É tipo pensar como se fosse uma redação. Pronto, você escreve um negócio, você não pode escrever de novo. Aí você usa algum pronome Isso. para não repetir. Assim, não é que você não pode escrever. É porque Você eles não não foi. pode, você vai perder ponto. Aí eu Mas concordo. vamos lá, a próxima frase, olha aí, ó. Ele é fantástico, vírgula, o meu irmão. E aí, é o quê? Anafora ou catafora? Bota É o fora. quê? Oi? Repete, por favor. Ele é Oi, fantástico, vírgula, o meu irmão. Anáfora. metáfora. Anáfora. Anafórica. Foi mal. Catáfora. Metáfora. Catáfora, É? perfeito. É porque, tipo, você meio que se pergunta, ah, quem é incrível? O meu irmão é incrível. Aí vem depois quem é a pessoa incrível. É só tu Exatamente. ver se o pronome vem primeiro. Aí, quando o pronome vem primeiro do sujeito, É. aí vai ser o catáfora. Só isso. É simples. Ah, tá. Peguei. Poxa, eu nunca tinha estudado. Conseguiram compreender? Eu nunca vi uma anafricatáfora. Mano, eu Ok. fiquei, eu acho que quase um semestre inteiro nisso. Nossa, vocês Pior estão que muito Ah, na foi. minha frente. Você é louco. Na minha Tia, escola, o último a, tema que eu a, vi foi nem isso. se oi, eu não me amor, engano, fala. em todo eu acho que já vi isso muitas vezes, que é praticamente qualquer prova de FCE cai anáfora ou catáfora, pelo menos uma questão. É, Sempre cai, né? Sempre, Verdade. sempre, qualquer prova cai pelo menos porque uma anáfora ou é catáfora. um assunto, assim, que você tem que saber mesmo. Tem que estar ali Cai o afiado. quê? Eu não escutei. Ele Anafricatáfora. sempre traz essa questão da anáfora e catáfora, ok? Ok, Tá certo? Alguma Hum. dúvida, gente? Não, Até só tem algo aí? simples. por enquanto não. Tranquilo? Posso ir para a próxima? Pode. Pode. Sétima questão. Observe o trecho abaixo. Lê para mim, por favor, Sara. Aham. O trecho, né? Eu vou ler aqui a questão toda. As orações paginadas exercem funções sintáticas de sua oração principal e Eu equivalem acho que é a a um sétima, não? substantivo. É a sétima. Ah, É, é verdade, é né? a sétima.
É. Calma. Observe o trecho abaixo. O Brasil enfrenta uma crise de vínculo entre infância e meio ambiente, especificamente nas grandes cidades, vírgula, onde 80% da população vive. No terceiro parágrafo. Em se, em se tratando de regra geral, os pronomes desempenham funções equivalentes às exercidas pelos nomes das frases. O pronome destacado pode ser substituído corretamente por. E aí? Em Acho que é que, a. né? Eu acho que é a Qual Etia. é? Em que? Que Ixi. ele diz aqui, né? Em se tratar de regra geral, os Ah, é. pronomes desempenham função equivalente às exercidas pelos nomes das frases. O pronome destacado pode ser substituído corretamente por. Observe que ele coloca aqui. Qual é, em relação ao pronome, né? Ele está trazendo aqui o pronome que desempenham essa função regra geral. E aí, qual é? Eu marquei em que. Letra Porque eu F, acho em que que? em que tem muito mais sentido com onde. Onde 80% da população vive. Em que, onde 80% da população vive. As duas palavras têm quase o mesmo sentido, só que são palavras diferentes. Eu acho que eu marcaria a mesma É, coisa também. Concordo com o que praticamente tem o falou. mesmo sentido, né? Aham. Dependendo do contexto, tem o mesmo sentido. Eu só não marquei a A porque a E falou mais alto. Mas eu vou ser bem sincero, que eu quase marquei a A, porque do qual, tipo assim, também tem quase o mesmo sentido das duas, só que tem uma coisa diferente nele. Que eu não vou saber explicar, porque eu não sei explicar É, direito. é uma pegadinha, Eu né? acho A que gente poderia colocar diferente o de item letra, A. eu Oi? acho que diferente de letra E, eu procuraria por alguma letra que ficaria na qual, por aí, na qual, porque da qual não, onde. O pronome que a gente sabe, gente, que é bem utilizado nas regras gerais. Quando ele fala regra, olha, observa que ele colocou regra geral. Geral. É isso que vocês têm que se confiar nisso aí. Então, o item correto é o item é. Em que? Porque o pronome, quando a gente traz essa pergunta, quando o pronome ele é utilizado, ele é bem versátil. E como um pronome relativo que, entendeu? Então, esse uso desse Hum, pronome aí, a gente pode trazer justamente porque o pronome que ele tem a ferramenta de mostrar justamente é, essa versatilidade, né? Ser bem versátil, de uso frequente dentro da língua portuguesa, ok? E a gente pode trocar muitas vezes, entendeu? Por que ele é tão importante? Justamente por que ele é tão importante? Porque ele pode ser um objeto direto, pode ser o sujeito, predicado, entendeu? Exemplo, comprei o livro hoje, tá? Então, esse livro aí que você comprou foi hoje, né? Que livro você comprou? Ok? Exemplo, este é o filme que eu vi. Que filme que você viu? aquele filme lá. Entendeu? Então, quando a gente traz esse caso aí, que é no caso o que, tá? Então, ele traz essa questão mesmo dessa flexibilidade. Então, em que ele tem uma flexibilidade para esse uso aqui, tá? Então, quando ele traz né, onde 80% da população. Então, a resposta certa é em que, ok? Ok, Ok. tia. Alguma dúvida, gente? Ficou dúvida sobre essa questão? Só prestar atenção Não. na leitura mesmo. Vocês observem que não tá tão difícil, porém, tem algumas coisinhas que são delicadas. A gente tem que ter um certo cuidado sobre isso para responder, tá? Para compreender.
Então, quando lembrar dessa regra geral, a gente lembra um pouquinho sobre isso. Ah, é algo específico, então a gente já bota outra coisa. Mas quando tem essa parte a gente tem que se confiar um pouquinho sobre isso aí, tá? Ok? Oitava questão, a gente tem aí no texto 3, né, que ele coloca, meritocracia. Observem aí a imagem. O que a gente pode perceber nessa imagem? Eles estão correndo para conseguir um objetivo, né? Que é para chegar Isso. na vitória. Né? E aí a gente lembra aí que tem homens, mulheres, né? Ok? Então dá para perceber dentro dessa imagem aí que cada um correndo aí no seu espaço, né? O espaço, cada um com o seu, no mesmo lugar, mesmo local, né? Até tem um olhando aí para o outro para ver quem vai chegar lá, conseguir chegar, né? Então, o gênero É, textual da charge busca expressar um ponto de vista de maneira irônica e ou sática, que se relaciona ao termos cotidiano, em que, se tratando de texto acima, pode-se entender que a crítica recai no quê? Observando essa Eu imagem. marquei a D porque é bem óbvio que é a D, sabe? Porque as de- mulheres têm vários obstáculos pelo caminho, os homens não têm nenhum. O único obstáculo que eles têm, CLT. Tirando a CLT, nada mais. Nada contra a CLT. Não, não, sim. Então, o item correto que você falar, Sara, por favor, fale aí. é D. O D mesmo. Né? Que é justamente a gente vive num momento onde a sobrecarga grande. Observe que ele coloca aí dentro dessa imagem ainda uma grande sobrecarga de muitos afazeres, muitas obrigações. Observe aí na imagem: lavar roupa, passar pano e tarará, né? E acúmulo de trabalhos, né? Justamente atrelados às mulheres. Por quê? Porque, gente, não é que o homem não tenha isso. Mas a gente sabe que a mulher tem muito mais A obrigação em mulher tem relação a muito isso. mais trabalho do que o homem. E isso é bem nítido. Desde Tanto Pois é, antigamente. sai em noticiário, sai em tudo. Em todo tipo de canto, se você for ver. Todas as estatísticas apontam que, não importa, mulheres negras, principalmente as negras, mas as brancas também, o maior índice de o maior índice de mulher que tem obrigação são mulheres negras. Porque já tem pois é. racismo e o machismo. Juntando essas duas coisas, dá certinho, graças a Deus. Pois é, Ah, então pronto, a gente consegue compreender bastante essa aí, fica bem nítido pela imagem, tá, gente? Então tenham cuidado com isso, porque ele pede aí que você possa fazer essa leitura, observando que cada um tem a sua forma de ver aí, tá? Então, o item D é o correto. Vamos para a próxima questão. Questão 9, né? A gente tem aí uma canção, ok? Sara, lê para mim, por favor, ou outro colega, quem quiser ler. pode ser, pode ser. Vai lá, Sara, Tá por no favor. começo? Ah, tá. Francisco Eu Nobre, triste, louco má, será qualificada. Ela, quem recusa, é quem recusar. Seguir receita tal. A receita cultural do marido da família cuida da rotina. Só mesmo receita. É, rejeita. Bem conhecida receita. Quem não sem. Peraí, é porque essas rimas, meu Deus. Eu Quem não entendo, sem Sara, é dores, difícil de ler aceita porque isso é que. uma canção, sabe? Isso é uma canção, não é nem um Então, poema, então fica meio difícil mesmo de ler. é complicado, né? Quem não sem dores, aceita tudo. Quem aceita que tudo deve mudar. Que um homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define. Você é o seu próprio lar. Um homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar. Ela desatinou. Peraí, quê? Desatinou. Ela desatinou nós. Vai viver só. Ela desatinou nós. Vai viver só. Ela, eu não me vejo na palavra. Fêmea, alvo de caça. Conformada vítima. Prefiro queimar o mapa, traçar de novo a estrada, ver cores nas cinzas e a vida reinventar.
E um homem não me define. Minha casa não me define. Minha carne não me define. Sou meu próprio lar. Obrigada, Hum, Sara. Então vamos lá. Pode-se entender que a música emerge uma reflexão Ei, tia, acerca do papel que a sociedade atribui à mulher. Diante disso, entende-se que a tia. canção tem como ideia central o quê? Oi, Kalel, falou? é, O que eu achei bem interessante agora foi, tipo assim, o texto é tipo uma crítica de uma mulher, sabe? É uma mulher criticando a sociedade. E eu achei bem legal de ter botado a Sarah pra ler, tipo assim, porque uma mulher tá lendo um pronunciamento de outra mulher. Então, nesse sentido, ficou meio como se a Sim. Sarah estivesse protestando com essa mulher. E ficou bem legal Uhum. o sentido, eu gostei. ai, nossa, verdade. Agora que eu percebi. Foi coincidência, né, Sara? Deu É, certo. E aí, então, a gente traz é, aí o item C, Com né? certeza. tem nem o que Sim, falar. tem C. Essa aí é muito Irmão, isso óbvio. da, esse item C tá dizendo, Critica as normas. é eu, cara, é eu que você tem que escolher. Tio, é Porque tanto o justamente item C que até necessita utiliza o mesmo limitação. verbo. É. Então, Então, ele traz essa Nossa. limitação, principalmente, né? Delimita aí a questão da mulher. Vamos para a última, tá? Os versos. Prefiro queimar o mapa, traçar de novo a estrada, ver cores nas cinzas. Apresenta principalmente o quê? Rapaz, é, é a B, ó. Pior que é a B, porque a hipérbole, ela meio que é usada pra exagero, sabe? Pra você contar uma coisa só que de forma exagerada. A A é, também tem a metáfora. Só que a metáfora, nesse tem caso, mesmo. não se encaixa nesse tipo de contexto. Tipo, Por metáfora quê? é sugerir a reconstrução da vida da mulher como um recomeço. Eu não vi, tipo assim, eu em particular, não vi em nenhum momento o texto falar de reconstrução da vida da mulher. Eu vi pelo exagero da ideia da destruição da vida da mulher. Ele fala muito da destruição da tradição de mulher. Quando ela diz, nenhum homem vai me definir, como se. Que é o que acontece hoje. Várias pessoas tentam definir a mulher. Então eu fui pelo item B por causa disso. Não sei se eu tô certo. Mas, Eu também acho que tá. é. Aham. A metáfora, a gente lembra que é uma comparação o quê? Implícita, né? Ou seja, ela traz uma comparação feita com o uso de palavras, como com o quê? Como, feito, parece, exemplos, né? Tô dando aqui, tá? Ok? Então, Ok. quando a gente lembra dessa metáfora, ok? A gente lembra que é a opção correta aí, porque ele traz aí, ó, prefiro queimar o mapa, traçar de novo a estrada, ver cores nas cinzas. Metáfora, A metáfora? É metáfora? metáfora. Ô, Alguém tia, tinha colocado, certo? tia, eu só vou eliminação, porque A é a pessoa vê que é impossível de ser, a D, eu só pela eliminação. Pois é. Colocou a A, Sim. sim, né? Gente, vamos lá. Quando a gente lembra dessa questão, né, dessa metáfora, né? A gente lembra que a metáfora não é só para poesia, ela usamos para constantemente no uso da linguagem, né? Do cotidiano, tá? Somente do ódio. O ódio trata do quê? De uma palavra justamente que planta que pode crescer. Somente do ódio. Semente do ódio, um exemplo. Ele afogou suas mágoas no álcool. Isso aqui não é uma metáfora? É, porque não A tristeza afogou Pior que é. tratada do Ele não quê? se literalmente. afogou literalmente, né? Foi uma forma de dizer. É, Exatamente. ah, Outra situação, fulano é uma raposa. ele deve Então, ser está dizendo que a rápido como uma pessoa é o quê? raposa, mas ele não é literalmente uma raposa. Isso. Então, por isso que é a metáfora. Entendeu? Agora eu entendi.
Meu Deus. Olha as pegadinhas, gente. Essa prova pode ter isso aí. É essas pegadinhas que vocês têm que ficar ligado. Vocês conseguiram compreender, gente? Eu quero que eu explique melhor sobre essa metáfora. Eu consegui. Eu consegui entender por que que é metáfora. Conseguiram? Alguém Eu consegui mais? pegar Quer a ideia dizer, agora. sim, sim. Ok? Pronto. Gente, para dar tempo, a gente finalizamos a prova. Obrigada por vocês terem finalizado a prova comigo. Agora não saiam, eu não quero ninguém saindo dessa sala, porque se sair, eu vou buscar em casa. Ó, eita. Olha, tá? Tô brincando. Não, gente, a gente vai dar só o que eu preparei aqui para vocês, tá? Que a gente tomou aqui 1 hora e meia, né? Só para analisar cuidadosamente a prova. E é esse o nosso objetivo, analisar como a IDECAN quer. Então, a gente analisou perfeitamente como ela trouxe aí. Então, é isso aí, vocês entenderem um pouquinho como ela está cobrando, né? Ok? Ficou alguma dúvida, galera, sobre isso? Não, Não. tia, prova tranquilíssima. Tranquilíssima? Pronto. Eu trouxe aqui, vou falar um pouquinho sobre coesão textual com vocês, tá? Deixa eu colocar aqui. Ó, já saiu um, eu vou já buscar, viu? Vocês ficam aí que eu vou buscar. Não é para sair da aula, não. Estão vendo a minha tela? Sim, dá pra ver, tia. A Dá tia, pra ver. mano, a tia tá Vamos? ligada pra ver quem tá saindo. Se Eu duvidar, tô. se duvidar, ela já para a aula, só vai buscar o cara na casa dele. Vamos lá. Gente, vamos falar um pouquinho sobre justamente coesão textual. É algo bem importante a gente falar sobre isso, né? Porque é lógico que tem vários elementos, e foi uma das coisas que foi cobrado aqui dentro da própria prova, né? Essa parte da coesão. Por isso que eu analisei e coloquei um pouquinho sobre isso, né? Os elementos coesivos, né? Os tipos, né? É justamente a referência sobre substituir essa questão da coerência, né? Práticas de coerências do dia a dia mesmo que é utilizado, tá? Vamos lá. Aí eu trouxe aqui, né? Coesão textual. Coesão textual é como uma cola, né? Que une justamente as frases e parágrafos e fazem com que o texto seja claro e fácil de entender. É o que transforma justamente um amontoado de ideias em uma mensagem organizada e com sentido. E é isso que ele quer, tá? Então, quando a gente fala sobre coesão textual, é muitas informações, mas trazendo uma informação pequena. Gente, vocês. Aí na casa de vocês também é quente como aqui, porque aqui tá muito quente, meu Deus do céu. Tô passando um aqui de calor. Eita, tia. Aqui Ai, é bem meu Deus. fresquinho. É, né? Ave De Maria, gente, noite, precisa beber nossa, água de tia. tarde. Você sente um sono aqui, que se você abrir as janelas aqui, ó, vem só o vento. É, vamos lá. Ó, mais um para eu ir buscar em casa, já já. Pelo amor de Deus. Meu Deus, tia. A pessoa acabou de falar que já viu. Por que é importante? Coesão. Ela justamente ela transforma a frase solta em uma mensagem clara e fluida, que é isso que a gente comentou sobre isso, né? Ela quer essa questão dessa fluidez. Então, ela garante justamente que as suas ideias se conecte e facilitando uma compreensão para quem está lendo, e é essencial para uma comunicação eficaz entre você e o ledor. Texto confuso, tá? Então vamos lá. Quando a gente traz um texto confuso, é o sem coesão. Esse é o texto que pode virar justamente um quebra-cabeça, né? Frases soltas e ideias totalmente desconectadas, né? Que dificultam a compreensão, né? Além disso, o leitor se perde na mensagem do autor. Ele também traz uma questão da ambiguidade, sem clareza, né? A gente sabe que essa ambiguidade a gente tem que ter um certo cuidado sobre isso. A ideia principal pode não chegar justamente ao destinatário, como seria está sendo realmente passado, né, a informação. Então, isso aqui é um texto bem confuso, com essas características. Já a coesão, né? A coesão, ela traz o quê? A chave de forma clara, né? Uma clareza sobre isso. Então, ela traz o quê? Uma coesão unindo as partes do texto como um fio condutor, e é isso que vocês precisam ter na redação de vocês. Uma coerência, tá? Uma coesão clara, ao que vocês possam realmente
trazer que quando o corretor, no caso, vai estar lendo a redação de vocês, ele possa entender o que vocês estão colocando, tá? Cuidado com muitas informações. Vocês têm que fazer uma ligação nessas informações, tá? Ele garante justamente que a intenção do autor seja transmitida sem ruídos, que a gente sabe que o ruído não precisa obrigatoriamente ter aquele ruído somente na fala, mas o ruído mesmo na interpretação, tá? E assim a mensagem ficar cristalizada, né? O leitor entender justamente exatamente o que quer dizer, ok? Pessoal, tranquilo até aí? Tia, pergunta: Tranquilo. coesão não é a mesma coisa que sentido? Sim, também o sentido. Exatamente. Só que aí a gente entra vários tópicos aí que a gente vai falar agora sobre esses elementos da coesão, tá? Que a gente tem aí, tá? Ok? Ok. Quando a gente lembra da coesão, quem foi que perguntou, hein? Quem era? Davi. Quem era o colega? O Davi, o Davi. Ó, Davi, quando a gente lembra sobre essa coesão, né, essa coesão textual, a gente lembra que a gente tem que criar uma conexão linguística das palavras, certo? Garantindo justamente o quê? Que eles interliguem essa ligação, certo? Ok? Então, sem coesão, o texto totalmente fica sem entender nada, a gente não consegue compreender o que está sendo colocado, tá? Então, por isso que é importante a gente saber usar esses linguísticos da coesão para poder colocar na forma correta. Por isso que a gente fala sobre anáfora, catáfora, ok? Referências, tudo isso, tá bom? Deu para compreender, Davi? Ok? Pronto, vamos Eu lá. acho que deu, né? O Martins aí. Pronto. Aqui a gente tem os elementos coesivos, né? Que são os pronomes. Eles evitam o quê? Pronomes é para quê? Evitar repetições, substituindo os nomes, né? Aqueles nomes já foram colocados. Sinônimos, palavras que diferentes com sentidos parecidos. Então, a gente também pode estar utilizando sinônimos, ok? Conjunções são frases e ideias com sentido, tá? Alguém falou? Alguém falou, gente? Não, Não? alguém Não, tia, responde não. Luiz Carlos. Ah, Pronto. Essa referência por elépse, que são justamente a omissão de termos, tá? É a omissão de termos já subtendidos, ok? Como assim, Renata? Exemplo, comprei um livro, ok? Comprei um livro. Então, quando a gente. E dei de presente para minha irmã. Um exemplo, comprei um livro e dei de presente para minha irmã. Então, a gente já sabe quem é o sujeito que ele está usando aí. Comprei um livro e dei para minha irmã. Quem é o sujeito? a irmã dela. A irmã da Isso. pessoa, no caso. Exatamente, tá? Então é essa questão de omissão dos termos já subtendidos, ok? Vamos lá, coesão por referencial. A coesão por referencial é evitar repetições usando palavras que indicam algo que já foi dito, como eu coloquei, né? Os pronomes ele ou ela ou este, advérbio aqui, lá, lógico, tem outros, né? Aqui são exemplos que a gente vai usar, tá? Eles apontam para termos anteriores, tornando justamente o termo mais fluido, tá? Exemplo, Maria comprou um livro, ela o leu rapidamente. Então, para evitar essa repetição, porque eu usei aqui Maria e aqui eu já usei quem? Ela, né? Para não usar justamente o mesmo termo, tá bom? E isso vocês têm que ter cuidado dentro da redação de vocês, ok? E aí, dentro do próprio texto, ele fez várias perguntas, se você for observar, a gente analisando a prova que a gente analisou agora da Calcaia, ele trouxe vários momentos aí, fazendo quase próximo às mesmas perguntas sobre o texto, aquele texto maiorzinho, né, da COP30, mas trazendo justamente formas diferentes de se perguntar o que está sendo colocado. Vocês conseguiram perceber isso?
Opa. Hum. Conseguiram, gente, entender o que é que ele quis Uhum. fazer? Então, Sim, por entendi. isso, tá? Vocês têm que ter esse certo cuidado quando a gente traz essa parte. Por quê? Porque ele quer ali, ele traz um texto grande, faz várias perguntas, mas ele traz várias formas de se perguntar de forma diferente, tá? Às vezes perguntas bem simples, mas trazendo ali uma coisinha mais para pegadinha mesmo, tá bom? Então, referência anáforica, que a gente falou já sobre isso, né? É justamente apontar para algo que já foi mencionado no texto. Ajuda a evitar aquela repetição, mantendo justamente a fluidez da leitura, ok? Já a catáforica é o que? Já a referência antecipa algo que ainda será dito. Ela cria justamente a expectativa e preparar o leitor para a informação futura, tá bom? Coesão por substituição, gente. Quando a gente lembra sobre essa coesão por substituição, ele traz o quê? Ela evita a repetição trocando palavras ou expressões por outras com sentidos semelhantes ou com mais sentidos próximos, tá? Em geral. Por exemplo, a gente traz aqui, né? Em vez de repetir carro, a gente pode usar o quê? Veículo. Não é a mesma coisa? Sim ou não, gente? Sim. Não me abandonem, pelo amor de Sim. Deus. Sim. Exatamente. Justamente para manter o quê? Essa forma fluida, como eu falei no início, de tornar agradável para o que está sendo trazido, a informação que está sendo colocada lá. Então, é uma estratégia de forma inteligente para conectar as ideias, tá? Então, vocês têm que entender que vocês podem usar isso daí, tá? Coesão por elipse, que é o quê? Coesão justamente trazendo, omitindo termos ou expressão que justamente foi mencionada de forma facilmente, tá? Entendendo justamente o contexto. Como exemplo aqui, tá? Ó, ele gosta de futebol, eu de basquete. Gosto, foi o quê? Omitido, ok? Então, quando a gente traz isso, que ele gosta de futebol, eu também, tá? No caso, e eu de basquete, eu gosto de, ou eu também gosto de futebol, ou eu gosto de basquete, esse gostar é só para evitar o quê? Essa omissão, tá? Não ter de novo essa palavrinha lá, tá bom? Deu para entender aí, gente? Sim. Eu. Lembrando que isso aí estava lá na prova, a gente está analisando ainda a prova, tá? Uhum. Coesão lexical, tá? Então a gente Caramba, tia, a garante prova vai ser desse estilo, né? Ou se for assim, não vou precisar nem levar caneta, é só ler mesmo. Pois é, não, é porque isso aqui a gente está analisando do que foi colocado mais Eu ou menos na sei, tia, eu prova. tô brincando, porque a senhora disse, a gente ainda tá analisando a prova. Eu disse, ah, tá, a prova é só isso, então não precisa nem levar Ah, caneta, só falar mesmo com o cara lá. Ô, meu filho, tudo bom? eu acho que não vai fugir muito sobre isso, tá? É lógico, assim, quando a gente fala sobre coesão, olha o tanto de coisa que a gente fala sobre coesão, né? É muita coisa, né? Então, coesão lexical, a gente garante justamente uma conexão das ideias pela escolha de palavras, né? Que é os sinônimos, antônimos e hipérmones, ok? São termos que justamente a gente tem aqui o quê? Uma semântica para manter a unidade textual, né? Por exemplo, aqui, o médico atendeu o paciente, o doutor prescreveu a medicação. Observem aí. Vocês conseguem entender o que é que ele está querendo trazer aí nessa informação? Ele justamente usou o quê? Palavras com significados similares, entende? Justamente Ah, para dar um sentido mais amplo, né? Ok? Deu para ok. entender? Ok, tia, ok, Um deu pra exemplo entender. também, assim, né? O cachorro late muito. O animal pertence ao meu vizinho. E aí? O cachorro que late muito pertence ao meu vizinho. É tipo isso Isso, mas também. aonde é que a gente teria aí um hipernônimo aí? O cachorro, É, né? cachorro. Por quê? Que é o animal, né? O cachorro que ele está se referindo. O animal é o quê? É o hipernônimo, que é o cachorro que ele está se referindo. Observe que ele trouxe aí, tá? Essa frase que eu coloquei. Outro exemplo de uma frase aqui bem interessante. Ô, A tia, política do Brasil é complexa.
Essas medidas governamentais afetam a todos. Então, deu para entender? A Sim. política do país é complexa. Essas medidas governamentais afetam a todos. Então, quando a gente traz aí o quê? Medidas governamentais é uma expressão o quê? De um A sinônimo, que se refere política ao do quê? país. A política do país. É político. Exatamente. Deu para entender, Tá, gente? tá Deu. usando termos parecidos para substituir, evitar repetição de um termo que já foi citado. Exatamente. Isso mesmo, Olha aí, eu certo? vejo gente que diz que vai ruim no IF. Tô vendo a gente afiada aqui nessa aula em português. Ó, gostei, rapaziada. E aí, justamente ele trouxe aí, observe que aí foi o quê? Um sinônimo, né, para se referir sobre essa questão dessa política, tá certo? Ok? Dúvidas até aí, gente? Até agora, tranquilo. Não. Tranquilo, né? Então, às vezes, a gente tem que ter cuidado sobre isso, tá? As palavras-chave é essa ênfase aí em manter a questão do foco, essa questão dessa palavrazinha aí, né? Outra frase bem interessante: a educação é a base para o desenvolvimento. Sem educação não há futuro. E aí? Tem a Ele usou a educação. palavra Não há. educação, mas ele utilizou ali a É. palavra educação. Então, a gente poderia ter É. substituído? Sim, tá? Ok? Podia ser sem Ok. ela, tia, ou sem um ensino. Podia ser Isso, É. sem a educação. Eu esqueci o resto da frase, mas sem ela não há futuro. Ou podia ser sem o ensino não há futuro. É. exatamente. Perfeito, era isso. Tá certo? Era isso mesmo que ele poderia ter feito, tá bom? Ok, vamos lá, continuando aqui. Conectivos e fluidez. Conectivos são comum, né? Os conectivos são como pontes que ligam justamente as palavras, né? Os parágrafos, né? Eles como justamente trazendo as conjunções e preposições, criam justamente a relação do sentido, garantindo justamente que o texto seja fluo e bem fácil de entender, tá? Então, são os conectivos, tá? Que a gente tem aí, tá bom? Ok, gente? Vamos para o próximo. Deixa eu Ok. só. Pronto. Agora a gente vai falar um pouquinho aí sobre os conectivos de adição. Olha que isso aqui é importante. Conectivos de adição. A gente tem aí quais são? O a, ou além disso, também, bem como, que serve justamente para somar a ideia de informações ao texto. Eles justamente eles fazem o que? Ampliam o sentido juntando os elementos, né, importantes, como exemplo que eu trouxe aqui. Ele lê muito, além disso, escreve bem. Esses termos justamente enriquecem a coesão textual. Quando eu falo sobre isso, a gente traz aqui que é importante, além disso, por quê? Porque é algo que eu estou adicionando, tá bom? Então, quando eu falo sobre adição, eu trago esses termos aqui que são importantes a gente saber, tá bom? Como exemplo, estudei muito e fiz vários exercícios. E fiz vários exercícios. Então, a gente traz o que aí? E fiz vários exercícios. Eu estudei muito e fiz vários exercícios. Eu estou adicionando, ok? Dúvida, gente? Conectivos de causa. Eles explicam o motivo de algo que acontece usando palavras como porque, já que, é visto que. Como exemplo aqui, estudei muito porque queria tirar uma boa nota. A causa é justamente o quê? Estudar muito, tá? Então, aqui é um de causa, ok? Então, quando a gente lembra de causa, a gente lembra dessa frasezinha aí, como exemplo, né? Nós fomos à praia, nós não fomos à praia porque choveu. Então, por que você não foi à praia? Por quê? Choveu, né? Ok?
O que tá Conectivo precisando. de Ok. Oi? Não, falando aí, Sara, por que não foi à praia? Porque tava chovendo. Exatamente. Então, é a causa, ok? Conectivo de consequência, eles mostram justamente o resultado de algo, tá? Então, quando a gente fala sobre causa, é porque ele traz isso, tá? Usamos sempre, portanto, por isso, consequentemente. Exemplo, como choveu muito, por isso a rua alagou. Então, a consequência é o quê? A rua alagou. Foi a consequência que aconteceu, o resultado que teve, tá bom? Conectivos de oposição, que ligam ideias que se contratam justamente ou se opõem, tá? Eles trazem ou um contraste ou uma oposição. Exemplo aqui, né? Bem comum que a gente tem é o mas, porém, contudo, todavia, embora, tá? Eles mostram justamente essa quebra das expectativas. Como exemplo aqui, ele estudou muito, mas não passou. Não é o caso de vocês, porque vocês estudaram muito e vocês vão passar, tá? Esse aqui foi um menino lá do outro cursinho, que não é do nosso cursinho, Carmen Rios, viu? Que ele não estudou, ok? Então, esse mas, ele traz essa questão aí dessa oposição, ok? Outra aqui, oposição que eu posso dar para vocês, né? O menino é muito inteligente, mas não faz as tarefas, ok? Tranquilo, gente? Tranquilo. Vamos lá, os conectivos de tempo indicam a sequência ou simultaneidade de eventos. Palavras como quando, enquanto, depois, que, antes, que, assim que, são exemplos, né, que organizam justamente a ordem de acontecimentos, tá? Então, são conectivos quando algo aconteceu, ok? Tudo bem? Então, vamos lá. Quando o sinal tocou, saímos correndo. Então, quando o sinal tocou, ok? O tempo foi justamente utilizado, tá? Ok? Liguem, outro exemplo. Ligue para mim assim que você chegar, ok? É de tempo também. Então, quando você chegar, você vai ligar. Mas se não chegou ainda, não liga. Só quando chegar. Gente, tá ficando claro, galera? Vocês estão Só calados? pelo nome Tá da de boa, pessoa. tia, tá de boa. Tá. Tranquilo. Eu não sei se entendi. Ótimo. Praticando aí a questão da coesão, né? A gente tem aqui um trecho, né? Eu quero que vocês leiam aqui, tá certo? Eu vou dar aí 3 minutinhos para vocês e vocês descreverem aqui os recursos que vocês usariam para essa frase aí. Olhem aí, vamos lá, 3 minutinhos. Tia, a gente pode alterar um pronome? Oi? A gente pode alterar alguma palavra que tá no texto, tipo assim, um pronome? Pode. Ou então, pô, tá. Obrigado. Posso falar aqui, professor? Pode. Eu tô assim. O Todo aluno. mundo respondeu? Peraí. Deixa só o pessoal terminar. Acho que não tem... Todo mundo terminou? Eu volto já, tá, Pedro? Tu me perguntou de consequência, né? Vou já dizer para você. Só terminar isso aqui eu já te digo, tá? Pronto? Vamos lá. Como é que vocês fizeram aí? Cadê o colega que ia falar agora?
Vai lá, professor. O aluno estudou muito e fez todos os exercícios. Logo, o professor elogiou o aluno. Certo. Então, quais são os elementos coesivos que você pode conectar aí essa frase para evitar essas repetições Estudou aí? Como é que... muito, exercícios, os exercícios com o aluno e o professor. É só usar o sentido mesmo. Exatamente, Eu, perfeito. eu, Eu eu posso falar fiz. aqui? O aluno estudou muito e fez todos os exercícios. Por isso, o professor elogiou o mesmo. Sim, Podia também ser elogiou perfeito. ele para não ter repetição, essas coisas. Aham. Ó, esse aqui que o colega colocou também bem interessante. O aluno estudou muito e fez todos os exercícios, portanto, o professor o elogiou. Ótimo, tá? E aí, como é que a gente classifica dentro da coesão aqui? Qual foi os termos utilizados? A gente daria o quê? Utilizou o quê? Foi uma causa, uma adição, uma consequência, um termo, uma finalidade? Consequência, tio. Uma consequência. Perfeito. Tá? O colega que estava perguntando para mim, né, sobre essa questão de consequência. Quem foi o? Foi o consequência, né? Foi o Pedro. Pedro, quando a gente lembra dessa consequência, a gente lembra de logo, portanto, assim, por isso. São palavras que a gente pode utilizar dentro da consequência, tá certo? Como exemplo, ele treinou muito, portanto, estava bem preparado. Entendeu? Então, eu estou dando aí a consequência de uma situação que aconteceu, né? Ele estudou muito. Então, ele estava bem preparado, ok? Então, qual que eu usaria aí? Portanto, estava bem preparado, para dizer que ele estava bem preparado, né? É uma consequência. Deu para entender, Pedro? Conseguiu compreender? Ok. Tranquilo, gente, a questão? Então, gente, quando a gente fala sobre coesão no dia a dia, a gente lembra sempre que a coesão não é só para a escola. Ela torna justamente a mensagem, e-mails, é, posts de redes sociais, trazendo essa clareza e essa eficácia, garantindo justamente os sentidos que você possa utilizar, tá? O que você quer dizer, a forma mais clara, tá bom? Gente, então eu expliquei um pouquinho aí sobre isso aqui, eu vou colocar já para vocês, tá? Sobre coesão, tá bom? Sobre os pronomes aí, os sinônimos, as repetições, né? A questão da ambiguidade e a coesão da forma melhor para vocês utilizarem. Lembrando que na prova agora foi uma das coisas que ele mais colocou aí foi sobre isso, tá? Sobre essa questão de termos utilizando mesmo do dia a dia, tá bom? Gente, ficou alguma dúvida? Ficou não, tia. Obrigado. Ficou não? Não? Nenhum, pelo menos da minha parte. Pronto. Gente, antes de vocês irem assim, né? Eu quero desejar para vocês uma boa prova. Que Deus ilumine, tá? Vocês. Quero que vocês realmente tenham cuidado, façam a prova devagarzinho, olhem, analisem tudo com cuidado e entendam que vocês já fizeram tudo, tá? Evitem pensamentos ruins, pensamentos só bons, tá? Vai dar tudo certo. Vocês são aprovados já. Vocês só precisam de uma vaga e a vaga de vocês já está garantida. Só vão lá mesmo fazer a prova, porque tem que fazer, né, gente? A verdade é essa, né? Ok? Então, que Deus ilumine vocês e mantenha calma, confiança. Se estiver um pouquinho nervoso, para, respira, tá? E volta depois fazer a prova. E lembrem sempre, vocês fizeram de tudo, vocês são capazes de conquistar o bom resultado de vocês. Tudo depende somente de vocês. E mantenham a calma, a tranquilidade, tá bom, gente? Obrigada, Obrigado, tia. viu, Um tia? beijo. Valeu, tia. Gente, Próxima Obrigado. vez. obrigada. Obrigado aí, Obrigado, tia. tia. Obrigada.
Beijão pra Obrigado. vocês. Beijos, Vai dar tudo beijos. certo. Mandem mensagens lá, viu? Boa tarde. Depois. E ó, não esqueçam sempre, ler depois, viu? Ó, as férias agora aproveita para descansar e dar uma leiturazinha, viu? Nos livros. Que pena que não deu Certo. certo o nosso encontro, mas tudo bem. Que bom que a gente se encontrou aqui, né? Beijo. Tchau, Beijo, gente. Boa Beijo. sorte tchau. para Bom Tchau, final todos. de tia. semana aí. Tchau, tia. Obrigada para vocês também. Ô, boa Tudo sorte Tchau. pra todo mundo aí, Tia. negado. Boa prova. obrigada. Vamos lá, gente. Boa prova Tchau, para tia. todos. Tchau, tchau.